Quando a noite cai sobre os cemitérios, o silêncio não é vazio, é cheio de presenças. Os coveiros, que passam mais tempo entre os mortos do que entre os vivos, sabem disso melhor do que ninguém. Eles guardam segredos que nunca deveriam ser revelados, visões impossíveis, rituais perturbadores e encontros com aquilo que não descansa em paz. Hoje, você vai ouvir 3 relatos reais e assustadores, vindos diretamente das mãos que cavam a terra e convivem diariamente com o inexplicável. Mas esteja avisado, depois de ouvir essas histórias, talvez você nunca mais olhe para um cemitério da mesma forma. Este é o lado sombrio dos coveiros, e as coisas que eles viram, quando ninguém mais estava olhando. Mas antes dos relatos, curte, me segue e ativa o sininho para mais coisas bizarras e estranhas que tenho no meu grimório. Você acredita que os mortos podem caminhar entre nós? Que podem nos observar, em silêncio, de dentro dos cemitérios? Os coveiros de Gravataí, no Rio Grande do Sul, afirmam que sim. E eles têm histórias que não deixam espaço para dúvidas. José Luiz, um dos coveiros mais antigos, fazia sua última ronda antes de ir embora. A noite estava tão silenciosa que até o som dos próprios passos parecia um intruso. Foi então que ele a viu. Uma mulher parada diante de um túmulo. Vestido lilás, cabelos escorridos cobrindo parte do rosto, mãos cruzadas. Ela não se mexia, não piscava, não respirava. Apenas olhava fixamente para a sepultura. José se aproximou, pronto para oferecer ajuda. Mas quando desviou os olhos por um segundo, ela havia sumido. Dias depois, outro funcionário relatou a mesma visão. José, incrédulo, decidiu vigiar o cemitério à noite. Foi então que a viu novamente. A mulher caminhava lentamente, sem pressa. E diante de seus olhos, atravessou uma muralha de pedra maciça, desaparecendo como se nunca tivesse existido. As histórias circularam entre os coveiros. Alguns se recusavam a trabalhar à noite, outros alegavam sentir presenças ao passar perto da muralha. Sempre no mesmo ponto, José garante que, até hoje, evita olhar para aquele muro. Diz que sente uma presença que não aceita interrupções, como se os olhos da mulher ainda estivessem ali, fixos em quem ousar encarar. O caso nunca foi explicado. Uns dizem que é apenas imaginação de homens cansados. Outros, que a mulher é uma antiga moradora, enterrada ali de forma trágica. Independente da sua origem, é possível notar que quem a vê percebe que ela é incapaz de descansar. Há cemitérios que guardam apenas corpos. Mas há outros que guardam segredos. Jacinto, um coveiro de mais de 20 anos de profissão, descobriu isso da pior maneira. O que começou com simples estranhezas, terminou com um encontro impossível de esquecer. Tudo começou de forma sutil. Flores secas deixadas em túmulos. Velas queimadas em jazigos. Montinhos de sal espalhados como se fossem marcas no chão. Jacinto pensou que eram brincadeiras. Mas brincadeiras não deixam um galo sem cabeça sobre uma sepultura. Não espalham cobras mortas em cruzes. Não desenham símbolos com sangue seco. Por 7 noites seguidas, Jacinto encontrou sinais de rituais obscuros. Começando a sentir o peso do medo. O vento parecia soprar sussurros, o solo parecia pulsar. Até que, numa madrugada sem lua, ouviu passos. Eram lentos, arrastados, mas ecoavam por todo o cemitério. Ele seguiu o som. Foi então que viu uma figura encapuzada, vela acesa nas mãos. O fogo iluminava um rosto sem feições, apenas buracos onde deviam estar os olhos. Buracos que brilhavam no escuro, que queimavam como fogo. Jacinto descreveu que a criatura murmurava palavras em uma língua desconhecida. A cada palavra, o ar ficava mais pesado, mais difícil de respirar.
Ele tentou se mover, mas estava paralisado. A sombra então olhou em sua direção. Por alguns segundos que pareceram eternos, os olhos brilhantes com as chamas o encararam. E de repente, tudo sumiu. Vela, sombra, som. O cemitério ficou em silêncio absoluto, não havia vestígios de nada. Nenhum corpo de animal, nenhum símbolo, nenhum sinal de ritual. Como se tudo tivesse sido apagado. Mas Jacinto nunca mais caminhou tranquilo. Aquela coisa sabia que eu estava ali. Sabia que eu estava olhando. E quando algo do outro lado percebe a sua presença, você nunca mais se sente sozinho. Meu nome não importa. O que importa é o que eu vi, ou melhor, o que eu ouvi. Trabalho como coveiro há mais de 10 anos. Sempre me perguntam se eu tenho medo de cemitérios, e eu sempre digo que não. Os mortos não fazem mal a ninguém. Pelo menos, era nisso que eu acreditava. Tudo aconteceu numa noite de inverno. O vento cortava a pele, e o céu estava pesado, sem estrelas. Eu tinha ficado para terminar o sepultamento de uma senhora que morreu sozinha, sem parentes, sem ninguém para acompanhar. Era só eu, a pá, e o caixão esperando para ser coberto pela terra fria. Conforme eu jogava as primeiras pás de terra, senti uma estranha pressão no ar. O silêncio era tão profundo que o barulho da pá parecia um trovão. Foi quando ouvi passos. Passos lentos, arrastados, atrás de mim. Parecia alguém descalço no cascalho. Eu virei rápido, o coração disparado, e não havia ninguém. Só túmulos e estátuas me olhando. Continuei o trabalho, tentando me convencer de que era apenas o vento, mas então, a primeira pá de terra bateu sobre o caixão, e eu ouvi uma voz, baixa, rouca, quase um gemido vindo de dentro da sepultura. Não enterre. O sangue gelou nas minhas veias. Olhei em volta, não havia ninguém. Coloquei a orelha mais perto, e de novo, agora mais forte. Não enterre, não me enterre. Larguei a pá. A vontade era sair correndo, mas minhas pernas não obedeciam. Aquilo não podia ser real. Eu estava sozinho, o corpo já estava sem vida há horas. Mas eu juro pela minha alma, que ouvi. Corri até o portão, mas antes de sair, ouvi um último som vindo de trás. O barulho de unhas arranhando a madeira do caixão. No dia seguinte, voltei com outro funcionário. O túmulo estava fechado, intacto, como se nada tivesse acontecido. Nenhum arranhão, nenhuma marca, nada. Ele riu da minha cara, disse que eu devia estar cansado. Mas eu sei o que ouvi. Desde aquela noite, nunca mais consegui trabalhar sozinho depois do pôr do sol. Porque, lá no fundo, eu tenho certeza, o que eu enterrei naquela noite não queria ser enterrado. Nem todo cemitério continua vazio à noite. E nem todos os mortos estão realmente em silêncio. Nos vemos no próximo vídeo, ou até ele te ver primeiro.